Aí os irmãos, pode sentar, se quiser. Fica à vontade, irmã Guilmar. Eu estou repetindo isso para lembrar que nós começamos no início desse ano a falar sobre discipulado. Esses dias eu vi pessoas comentando sobre o que seria discipulado, vi os conceitos que as pessoas têm, por exemplo, discipulado como uma classe de estudo bíblico, discipulado como apenas, tipo assim, um estudo online, e pessoas, não, a gente está fazendo discipulado online, e claro que tem uma classe de estudo bíblico e também hoje fazer isso de forma online, pelo menos ensinar a palavra de forma online, faz parte do conjunto, mas discipulado é muito mais do que isso. Discipular, a gente tem enfatizado isso, é caminhar junto, discipular é andar todo dia com as pessoas, discipular é aprender e conviver, né? saber da vida e se importar com isso também. E aí, dentro desse discipulado, a gente falou sobre muitas coisas, sobre oração, sobre a palavra, sobre fé, enfim, sobre vários assuntos. E aí, nessas últimas semanas, nós temos conversado sobre construindo o caráter, a forma como Deus quer que nessa caminhada o caráter dele seja construído em nós. E o Senhor quer construir o seu caráter em nós de diversas formas e usa diversas formas para isso. Ele quer construir em nós o seu amor, ele quer construir em nós, quer que nós tenhamos fé, quer que nós tenhamos santidade e quer que nós tenhamos todas essas coisas de uma maneira correta. E aí hoje a gente vai falar de uma das coisas que o Senhor se importa muito de construir na nossa vida, que é integridade. Esse é um assunto espalhado em toda a Bíblia, tanto tratado de forma direta, como também visto no exemplo de alguns personagens bíblicos. E lá em Gênesis, capítulo 39, a gente tem um exemplo de alguém que se manteve íntegro quando tudo que o rodeava talvez o levasse para que ele não se mantivesse íntegro, que é na vida de José. E eu queria ler com vocês o texto de Gênesis 39, vamos ler os 20 versículos, os 20 primeiros versículos. Na verdade, a história de José é bem longa, é boa de estudar, de se aprender. Eu até já preguei num dos nossos cultos online no domingo, exatamente sobre a vida de José, mas de forma completa. Hoje eu queria falar só desse aspecto da integridade dele. Gênesis 39, a partir do verso 1, que diz assim: Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa, de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa e as plantações e os animais prosperavam. E assim Potifar encarregou tudo que possuía aos cuidados de José e, tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito e de bela aparência. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha, deite-se comigo, ordenou ela. E José recusou isso e disse: meu senhor me confiou todos os bens da sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade do que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é a mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria eu pecando contra Deus? E a mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou
pelo manto e exigiu: venha, deite-se comigo. José desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas o manto havia ficado na mão dela, chamou os seus servos. Vejam, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou o seu manto comigo. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então contou-lhe sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou o seu manto comigo. Ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu. Pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Meus irmãos, deixa eu ler um texto de um professor. Ele diz o seguinte: eu tentei explicar o significado da palavra integridade a uma turma da 7ª série na qual eu era professor na escola pública. Tentando despertá-la para o significado da raiz das palavras, eu pedi aos alunos que me explicassem o que era trabalhar em tempo integral. E aí, o tempo todo, disse um aluno. Trabalhar em tempo integral é trabalhar o tempo todo, inteiro, disse outro aluno. Fiz um círculo no quadro negro para representar inteireza e sobre ele escrevi você. Desenhei riscos e rachaduras no círculo que comprometiam sua unidade, representando mentiras, roubos e outras coisas mais que destroem a unidade. Integridade, disse, é fazer escolhas que não causam rachaduras nem destroem sua unidade como pessoa. Quando você deliberadamente faz algo que sabe ser errado, você destrói a sua integridade, sua unidade. O professor fez esse exemplo com alunos da 7ª série, falando sobre essa ideia de rachadura. Nós lemos um pouquinho. Gênesis do 39 até Gênesis 50 fala da história de José. Mas esse aqui é o primeiro episódio dessa história, depois que José é vendido para os israelitas, vendido pelos seus irmãos israelitas, para chegar até o Egito e viver ali no Egito como escravo. E ele logo é comprado por esse cara oficial do faraó, o Potifar, que o deixa na casa dele, e a integridade de José vai fazendo José ganhar espaço ali para o serviço. E é interessante algumas coisas, sabe, irmãos? Porque a integridade é fundamentalmente uma postura que nós tomamos. Integridade, ela envolve também uma decisão de continuar fazendo o que é certo. Eu queria compartilhar com vocês de forma bem breve e nos deixar bem à vontade. Será bacana um momento onde a gente pudesse também interagir, e era tão bom se pudéssemos interagir aqui, interagindo com as pessoas na internet ao mesmo tempo, não é? Mas eu queria compartilhar algumas verdades sobre a forma como Deus constrói o seu caráter em nós, tendo o exemplo de José, né? Construindo a integridade nas nossas vidas. Primeiro que a gente aprende é que a integridade, uma das primeiras lições que nós aprendemos com a vida de José, é que a integridade, ela ainda continua fazendo diferença na vida das pessoas. E eu falo isso diante de um quadro que nós vivemos de tanta desonestidade em tantas coisas, mas a integridade ainda faz diferença. As pessoas ainda são abençoadas pela nossa integridade, quando realmente nós mantemos uma vida íntegra. Olha o que diz o versículo 3, não é? Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. É muito interessante porque a integridade de José abençoou todas as pessoas ali, abençoou a casa de Potifar. Nós precisamos entender que o Senhor construindo o seu caráter em nós e nos levando a ter uma vida de integridade,
a integridade que nós temos, a integridade que nós mantemos, ela vai abençoar a vida das pessoas. Isso é muito real, meus irmãos. Nós temos muitos exemplos. Fica à vontade, meu amigo, tá bom? Pode sentar, fique muito à vontade, seja muito bem-vindo. Nós temos muitos exemplos de pessoas que se sentiram extremamente abençoadas por conta da atitude honesta de outras pessoas. Por pessoas que por exemplo, acharam algo que não era seu e devolveram. Enfim, por pessoas que tiveram uma atitude de integridade porque sabiam que aquilo era certo. Agora imagina quando a pessoa sabe que algo é errado. Por exemplo, achar algo na rua. Vou dizer uma coisa que se perde, infelizmente, e é ruim quando se perde. Um celular. Imagina se a gente acha um celular de alguém e não devolve o celular de alguém. Alguém perdeu um bem. Agora, quando não se devolve isso, sabendo que se tinha que devolver isso, há uma ruptura aí, há uma quebra na integridade. Meus irmãos, e isso tem um reflexo tão ruim para as pessoas que estão perto de nós, e isso tem um reflexo tão ruim para quem está, vamos dizer, para os nossos filhos ou para aqueles que Deus tem colocado perto de nós, para que nós possamos ser exemplo. A quebra da integridade é uma ruptura, quando nós sabemos o que é certo para fazer, mas decidimos fazer o errado. Isso quebra a integridade. Agora, integridade, que é o caráter de Deus sendo construído em nós, é uma decisão que nós tomamos. E essa decisão envolve: eu sei o que é certo, e por mais que haja tentação de se fazer o que é errado, eu decido fazer o que é certo, dentre os muitos motivos, por amar ao Senhor, por entender que ali é a vontade de Deus. Isso é integridade, e a integridade ainda faz diferença na vida das pessoas. Na verdade, as pessoas estão olhando há muito tempo. Como é ruim nós escutarmos exemplos de pessoas que quebraram, que abriram essa ruptura na integridade, e como isso tem um impacto negativo para as pessoas. José é um exemplo de alguém que teve tudo ali, sabe, para essa ruptura acontecer, mas decidiu se manter íntegro, e a integridade de José fez diferença na casa de Potifar, fez diferença na família de Potifar. A integridade de José abençoou a vida de outras pessoas. Sei que às vezes há muitas situações, principalmente diante dos quadros que nós vivemos, que às vezes a gente diz: poxa, não vale a pena ser íntegro. Parece que não vale a pena. Nós temos visto, às vezes, pessoas que, no cenário, em todos os cenários, mas pensando no cenário político que a gente vive, a gente tem visto, parece, pessoas se darem bem, onde são pessoas que se corrompem, se vendem para tantas coisas. E a gente diz: poxa, parece que as pessoas que trabalham corretamente, trabalham honestamente, não conseguem prosperar com isso. Essa mesma crise, uma crise parecida, foi uma crise que Asaf teve lá no Salmo 73, é descrito. Ele via a prosperidade do que ele dizia, a prosperidade dos ímpios. Pessoas que viviam uma vida totalmente desregrada, e mesmo assim essas pessoas prosperavam. E ele disse: eu busco ao Senhor, e eu clamo ao Senhor, e eu tenho passado as inúmeras dificuldades, que ele descreve lá no Salmo 73. Mas o que Asaf entendeu, e é algo que nós precisamos entender, ele diz que quando ele entrou no santuário de Deus, na presença do Senhor, ele percebeu de que servir ao Senhor, amar ao Senhor, viver para o Senhor, mesmo, sabe, no meio de tantas coisas ruins que a gente vê, vale a pena. E aí, quando a gente vê o conjunto do ensino bíblico, nós entendemos que quando nós somos íntegros, quando nós decidimos manter a integridade, essa integridade vai ser um canal de bênção para outras pessoas, meus irmãos. Portanto, em primeiro lugar, a integridade continua fazendo diferença na vida das pessoas. Agora, a segunda verdade que nós aprendemos do texto aqui é que a integridade, ela está diretamente relacionada com a nossa comunhão com Deus. Sabe? Está diretamente relacionada da forma como nós amamos ao Senhor. Deixa eu só... E eu fico pensando isso,
na vida de José aqui, quando José dá uma resposta, versículo 9, José diz para a mulher de Potifar que estava o tentando para se deitar com ele: ninguém aqui tem mais autoridade do que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é a mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? E ele diz: eu estaria pecando contra Deus. José associa diretamente essa ruptura à sua comunhão com Deus. Não era apenas um pecado contra aquela família, aquele homem que o encarregou de ser chefe da casa. Isso também era. Mas José liga isso e ao mesmo tempo ele entende que ali era um pecado contra Deus, que Deus iria ficar triste com isso, insatisfeito com isso. Meus irmãos, a integridade está totalmente relacionada à nossa comunhão com Deus. Quanto mais amamos ao Senhor, quanto mais entendemos quem é Deus, mais nós podemos manter a nossa integridade. Eu fico pensando em algumas coisas que a gente vê por aí, compartilhando com vocês. Tem pessoas que entendem que a comunhão com Deus, ela está relacionada a apenas, né? Relacionada eu tenho uma vida de oração, oro 10 horas por dia. Tem pessoas que dizem, eu já li a Bíblia, já vi pessoas usando isso, inclusive de forma soberba, dizendo para se sobressair sobre outras pessoas. Eu já li a Bíblia 18 vezes, tal. E essas coisas sim, a oração, a leitura da Bíblia faz parte, desde que elas não sejam usadas como meio de se autoexaltar. Tem pessoas que usam isso. Olha, aquela pessoa é uma pessoa de oração. E tem pessoas que têm tanto medo disso que acham que não podem buscar a Deus e só vão a Deus através de alguém que diz que tem uma vida de oração maior, que diz que já leu a Bíblia muitas vezes, quando na verdade, infelizmente, eu digo isso com tristeza, pessoas às vezes assim, são pessoas desonestas na sua vida, que não se importam, que acham coisas e não devolvem. A integridade está relacionada à nossa comunhão com Deus, de maneira que nós causamos uma ruptura nessa comunhão com Deus, quando nós não somos íntegros nas coisas que nós precisamos fazer. E não adianta, como eu digo, gritar, orar alto, sabe? Se na verdade nós temos uma vida de desonestidade em vários sentidos. Se essa integridade tem rupturas, se quebra algo ali. O Senhor é gracioso, perdoa, a graça dele sobressai sobre aqueles que arrependidos chegam a ele, mas a integridade está ligada à nossa comunhão com Deus. Então, decidir ser honesto, decidir fazer o que é certo no dia a dia, está totalmente ligado ao que nós fazemos para o Senhor. Não era apenas na frente de Potifar que José era íntegro. José era íntegro porque tinha comunhão com Deus. Isso refletia no seu dia a dia, na sua vida, meus irmãos. Agora, uma outra verdade sobre integridade que nós também aprendemos é que nada, nenhum cargo, nenhuma posição social ou alguma posição que nós vivemos na igreja pode substituir a nossa integridade. Por que eu estou falando isso? José diz isso no versículo 9 mesmo aqui. Ninguém aqui tem mais autoridade do que eu. Ele estava dizendo para aquela mulher, olha, eu sou o chefe da casa aqui quando o Potifar não está. Eu sou o responsável por administrar todas essas coisas aqui. José poderia se valer da sua posição ali dentro daquela casa para errar e para abrir uma ruptura nessa integridade. As regras não se aplicam. Tem pessoas que dizem, não, isso aí pode acontecer, mas as regras não se aplicam a mim, porque esse é o meu cargo. Meus irmãos, e eu vou dizer uma coisa a vocês, tem tanta gente que busca em vários lugares posição, cargos, ser visto, ser notado, mas não busca ser íntegro, ser íntegra. Na verdade, nenhuma posição social,
nenhuma posição eclesiástica, o fato de ser pastor, missionário ou qualquer outra posição que o Senhor nos chama para fazer, substitui a nossa comunhão com Deus, que deve gerar integridade. E é triste dizer isso, mas tem pessoas que usam disso, usam dos seus cargos e das suas posições para, na verdade, encobrir essa ruptura, essa quebra de integridade. Mas nós somos chamados e continuamos a ser chamados a nos manter íntegros. Inclusive nós somos tentados a pensar assim, talvez o que eu sou possa encobrir esse erro, mas não encobre. De maneira que, deixa eu dizer uma coisa para nós pensarmos, o que nós somos diante do Senhor é muito mais importante do que o que nós somos para chamados ou ditos ou relacionados pelas pessoas. O que nós somos diante do Senhor é muito mais importante, meus irmãos. Deixa eu concluir dizendo, antes de concluir algo, quando nós cremos em Jesus, nós entramos inevitavelmente numa batalha, numa guerra espiritual mesmo. O inimigo, ele é um destruidor que procura nos arruinar. E uma das formas que o inimigo usa para nos arruinar é usar a própria religiosidade. Porque talvez lá fora, como a gente diz, ou pelo menos no dia a dia, as pessoas conseguem apontar melhor o que está errado. Mas às vezes isso aqui, o púlpito aqui, é algo mais fácil para encobrir as rupturas que são essa quebra da integridade. O nosso inimigo, então, é um destruidor e ele procura nos arruinar. Ele faz tudo para que nós possamos ser tentados. E foi assim com José, tanto nesse primeiro momento dele aqui, na casa de Potifar, como depois. Nossa defesa, se encontra no que a Bíblia vai nos ensinar de diversas formas. Efésios capítulo 6 pede para que a gente vista a armadura do Senhor. Nós somos chamados para termos uma vida íntegra. Nós somos chamados para fechar as rupturas. Não implica dizer que nós não seremos tentados. Eu ouvi algo durante muitas vezes do Dr. Russell Shedd, que já está com o Senhor, e a partir dele também ouvi de outras pessoas dizerem isso, e eu também digo isso sempre que estou ensinando algo a respeito. Nós não podemos impedir que os pássaros voem no céu, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos na nossa cabeça. Nós sempre seremos tentados em todas as áreas. E algumas pessoas se sentem mais tentadas em umas áreas do que outras. Seja dinheiro, poder, fama. Mas quando mantemos essa comunhão com Deus, nós podemos entender de que podemos manter a integridade, esse caráter do Senhor sendo construído nas nossas vidas. E nos mantendo íntegros, nós vamos abençoar a vida das pessoas. Nos mantendo íntegros, nós vamos entender que estamos cumprindo todos os dias a vontade do Senhor.